Seja louvado. Irmãos, que alegria poder estar aqui hoje para falar sobre o sacramento do matrimônio. Nesse dia que a igreja celebra o sacramento do matrimônio, segundo domingo de agosto. É com muita alegria que hoje vamos falar da experiência que nós vivemos e continuamos a viver, que é o nosso matrimônio. Não é verdade? Eu, Marcos Antônio Inácio, E eu, Adriana Cristine Prates Herbert Inácio. nós assumimos o matrimônio no namoro. Isso é a graça, Muito importante. porque começar o namoro a gente tem que ter um objetivo, e o objetivo final do namoro é o matrimônio. Lógico que é uma fase de conhecimento, de entrega, de conhecer a Discernimento, pessoa, ter discernimento, conhecer a família, né? Porque quando a gente assume o matrimônio, nós também assumimos a família do nosso cônjuge. E é um sacramento que foi constituído por Deus. Lá em Gênesis, o Senhor vai dizer que é bom que o homem não esteja só. E vai dizer além, que deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher. Então, é uma graça muito grande saber que esse sacramento é constituído na vontade de Deus. Eu costumo dizer que o sacramento do matrimônio é a mãe das vocações, porque é da família que sai todas as vocações. e a E, primeira também que é é, formada, né? Igreja doméstica. e foi a primeira vocação que Deus constituiu, foi o sacramento do matrimônio. Então, queridos, o matrimônio é uma vocação linda. E é uma resposta, né, de duas pessoas. É Isso. preciso os dois responderem à vocação e os dois assumirem o matrimônio. Muito Então, importante. essa vocação, Deus já constitui em nós no momento que Ele pensa em nós, né? Uhum. Ele ali naquele ato de constituir, nos formar, Ele já nos dá o chamado à vocação. E nós temos que assumir, porque a pior coisa é você estar numa vocação errada. O matrimônio é uma bela vocação, Difícil e bela. difícil e bela ao mesmo tempo. É um desafio de fé. É um desafio que, se Deus não tiver centralizado no seu matrimônio, Ele dificilmente. se sustenta, né? E nós tivemos a graça da nossa homilia, foi aquela passagem onde Deus fala construir a casa sobre a rocha. E ali nós entendemos que o matrimônio tem que ser constituído, fundamentalizado sobre a rocha, que é Cristo. Né? Se a gente não buscar a Deus, fica difícil. Porque humanamente a gente é muito egoísta. E agora imagina você sendo egoísta dentro de um relacionamento a A dois. dois. E a Bom, mais, né? Porque também tem os filhos depois. depois vem os frutos, né? A prole, os filhos, né? Então o testemunho aí é mais importante porque você vai estar formando homens e mulheres dentro de casa Para Deus. para Vamos Deus. ter muita consciência disso, né? É, Que os pais formam os filhos para Deus. na santidade. Os casais Então tem que precisam. testemunhar isso, né? Tem que Os testemunhar a casais santidade. precisam buscar a santidade, a fidelidade a Deus E e ao ao cônjuge. cônjuge, um ao outro. Eles têm que ser fiéis. Então, é necessário, dentro do sacramento do matrimônio, como nós já dizemos, dar resposta. Se você tem esse chamado, dá resposta. Viva esse chamado. Mas é preciso ter vida de oração. Importantíssimo. Desde o momento em que você sente o seu chamado, a sua vocação ao matrimônio, você tem que começar a colocar nas mãos de Deus e procurar ter o discernimento. Foi assim que eu fiz, Eu também. a Adriana também fez. Tanto que nós conhecemos dentro da igreja. E foi um conhecer só de olhar. Eu estava na catedral rezando e nessa época eu estava em discernimento, né, do meu estado de vida, da minha vocação. E Deus colocava muito forte no meu coração o sacramento do matrimônio. E ali estava eu diante de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, naquela imagem na catedral, rezando e pedindo a Deus que me desse
enviasse, me mostrasse quem era a pessoa. E naquele momento eu senti no coração o Senhor falando assim: esta pessoa está atrás de você. E quando eu virei, adivinha quem estava lá? A Adriana, que E também fazendo estava. a novena de Santa Teresinha e pedindo também essa graça, né? De encontrar o José, homem digno de Deus, né? Para É, dividir a minha vida com ele. isso mesmo. Juntos dividir até que a A morte morte nos separa. separe. Então, aquele dia, eu olhei para ela e falei, mas eu conheço, porque eu fiquei fora de Montes Claros uns 12 anos. E uma vez eu vim passear em Montes Claros, um amigo meu, vamos sair, e falou, olha, eu estou namorando, então agora você vai ter que fazer companhia à minha namorada também. Vamos buscar a digníssima, né? E a digníssima era quem? Adriana. E aí se passou 12 anos. Voltei para Montes Claros, né? Aconteceu esse episódio lá dentro da catedral. Nessa época eu já voltei convertido de uma maneira bem radical, radical no sentido da vivência da palavra de Deus, né? E de muita oração, graças a Deus. Mas naquele dia só olhamos um para o outro e depois passou uma semana e eu senti uma dor de dente terrível. A Adriana, nessa época, ela trabalhava como dentista, hoje era uma dentista aposentada. E eu fui, liguei para um amigo meu, falei, olha, eu tô com uma dor de dente terrível, me indica alguém aqui, um dentista. E ele falou, olha, eu tenho uma amiga que é da evangelização, que era a Adriana. Aí eu não sabia, né? E eu fui e marquei. Hoje ele é padrinho nosso de casamento, o Wagner. Deus o abençoe, Wagner. Obrigada. Obrigado pela dica. Então, cheguei lá, o consultório dela estava cheio. Eu falei, não vou ficar aqui não, vou na farmácia comprar uns remédios e depois eu vou embora. E fiz isso. A dor realmente passou naquele dia, mas passou uns 4, 5 dias, meus irmãos, a dor veio dobrada. Aí eu voltei lá para agendar. Quando eu cheguei lá no consultório dela, nossa, estava lotado, mas eu falei, não, vou esperar. E esperei, consegui agendar. 2 dias depois ela me atendeu, né? Achei que demorou demais, que a dor estava muito, mas não tinha condição, ela atendeu. E ali foi um envolvimento de 6 meses, foi? Foi. Convivemos ali 6 meses, a amizade foi crescendo, foi fortalecendo, e eu fui E foi tomando. bem espontâneo, né? É, Foi uma conquista ali que a gente foi crescendo nessa intimidade, nessa amizade. E nem percebi assim no início, né, que poderia tomar o rumo que tomou. porque a gente caminhava, né, e caminhava muito em oração, ela na É, e vida partilhava dela, muitas e coisas part... sobre a é, igreja, a né? gente tinha uma Sobre Deus. partilha boa. Mas aquilo ali foi crescendo de algo diferente. E aí chegou o último dia, né, do meu processo, do meu atendimento, do tratamento, né, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Nesse dia eu estava trabalhando em Curvelo, e rezando, pedindo Deus, pedindo São Geraldo, né? São Geraldo me ajuda lá em Coveiro. E o senhor colocava muito para ligar e marcar, né? Era o último dia e eu fiz isso. E o último horário. E no último horário, escolhi o último horário. Falei, porque depois, né, se não der certo, eu vou para casa e pronto, acaba. Mas graças a Deu Deus certo. sentamos, conversamos, fiquei nervoso, a Adriana eu acho também que ficou, né, nervosa, e mas decidimos ir para a missa para celebrar este momento com a Eucaristia e depois da Santa Missa fizemos um momento de adoração e fomos no sacrário ofertar as nossas vidas. Ali nós entregamos nosso namoro, a nossa vida e assumimos um compromisso de ser um relacionamento de Deus. Mas você sabe que, por mais que a gente reza, deseja, nós não estamos livres das tentações, das quedas, das dificuldades, né? É um desafio, mas o importante é perseverar. E nós namoramos ali 6 meses, não foi? Foi depois de 6 meses de conhecimento, nós namoramos 6 meses, ficamos noivos 9 meses, aí depois que nós casamos. E casamos no dia 8 de setembro, né? E foi Na interessante, atividade na Nossa atividade Senhora, Nossa aniversário Senhora, dela.
E também era, no nosso casamento foi na matriz, e antes do nosso casamento teve a celebração De Dom Geraldo. de Dom Geraldo, né, aniversário de sacerdócio dele, se eu não me engano. E ele atrasou um pouquinho, aí ele chegou perto da gente depois e falou assim, olha, vocês desculpam, meus filhos, ter atrasado. Toma esse tercinho aqui lá de Roma, que o Papa deu para você. Nossa, foi um mau presente, né? Foi, já começou bem, né? Tá É. vendo? E começamos segurando a mão de Maria no Santo Rosário, que é hoje uma devoção forte na nossa vida, a oração do Santo Terço, em família, juntos, e o Rosário. Então, fomos conduzir essa nova etapa na minha vida, na vida de Adriana. É difícil porque são duas cabeças diferentes, né? Duas histórias também, muito. Formações diferentes. Então, a gente vai buscando em Deus, deixando Deus nos formar. Realmente ali é como aquele oleiro, né? Vai formando vaso, só tem que ali dois vasos que vai se unindo. Então, muitas vezes precisa ser quebrado para juntar os caquinhos, os pedaços, começar. E é por isso que eu falo para vocês que é importante 5 coisas dentro do matrimônio. Primeiro, a vida de oração. Oração a dois, oração pessoal, a Santa Eucaristia, que é importante, o sacramento da penitência, que é importante, né, da confissão, e o diálogo com perdão. Isso é muito importante. Não pode faltar dentro do relacionamento. Porque você vai cada vez mais crescendo e aquele empolgamento, aquele desejos, né, aquele amor eros, vai diminuindo com o tempo. Mas vai diminuindo, vai crescendo, né? Vai crescendo e cada um vai amadurecendo, vai crescendo e aquele namoro, aquele casamento, né, que é um namoro eterno, vai se fortalecendo cada vez mais. E a fidelidade também, né? A fidelidade é garantia do amor, fortalece, né? É. Como a fidelidade fortalece o matrimônio? A fidelidade, a vida de castidade, que dentro do matrimônio tem que ter, né? A castidade de viver só com sua esposa e sua esposa só com o esposo. Né? Então, é importante. Mas depois vem a nova etapa, né? Que os filhos já vai constituir a família ali, né? Os frutos desse relacionamento, desse matrimônio, Deus vai agraciando, dando os filhos. E aí você tem a missão de formar esses filhos. Formar para Deus, formar, né? Para Deus. Filhos para Deus. Formar e se você Deus. Não tiver esse embasamento, essa consciência de que eu tenho que viver esse matrimônio segundo a vontade de Deus, buscando a santidade, a dois, né? É pessoal, mas é a dois. Você tem que ajudar a sua esposa tem que ajudar você. Nos momentos difíceis, um ajudar o outro, levantar, animar, porque passamos por tudo isso. E é difícil, a gente não pode mentir. O sacramento do matrimônio é um sacramento difícil, mas não é impossível. E é um sacramento de doação. É de doação. Acho que é um dos pontos, os pilares fortes do matrimônio é a doação. É você se desapegar de você mesmo para se doar para o cônjuge, né? Para o esposo, para os filhos. Isso é muito bonito. Porque Jesus fez isso, né? Ele se entregou. Se entregou pela igreja, né? O matrimônio se baseia nisso, esse amor que Deus, Jesus, teve pela sua igreja, que deu a vida para ela. Então nós temos que dar a vida pelo cônjuge, né? É recíproco isso. Tem que ter essa graça juntos. Mas não vai ter essa graça se você não tiver Deus dentro do seu matrimônio. É muito sério, irmãos. Hoje, matrimônio se tornou algo assim, uma brincadeira. Se não der certo, você vamos tentar. Não, o matrimônio não é assim. Porque matrimônio é uma vocação, é um chamado. E Deus, quando pensou em mim, pensou em você, ali Ele colocou já a sua vocação, o seu chamado. Então, vocês que estão buscando uma resposta, continuem. Rezem com Nossa Senhora, com São José, esse casal perfeito, que constituiu a família mais perfeita. Exemplo para nós. Sabemos que nós não temos a condição de ter essa graça de ser como Maria e São José.
Isso aí nós temos a certeza, mas nós podemos dar o melhor. Uhum. E o melhor é só com Jesus. Então, que Deus possa abençoar todos os matrimônios, vocês vocacionados a esse chamado ao casamento, ao matrimônio, não desista. Não No desista. tempo certo, o Senhor vai dar a graça. Eu fui com 35 anos, Verdade. E eu, eu entendeu? 29. Então, assim, não desista. Na hora certa, Deus vai dar a graça. Em oração, né? Em Sempre oração. em oração. Sempre em oração. Que Deus abençoe vocês. Abençoe também todos os pais, né? Hoje é Verdade, dia dos Deus. pais. Parabéns para você. Obrigado. Deus abençoe a todos. Um grande dia hoje, com muitas bênçãos e graça do nosso Senhor. Esse Deus que chama e continua a chamar. Viva a sua vocação. Amém? Amém. Fiquem com Deus e em paz. Amém.